Então vamos lá. Eu tenho um ponto material, que é um nome chique pro cara na rede. Eu vou ter essa força para cá, a tal da força de 600 newtons, certo, minha amiga? E para cá também vai ter uma força de 600 newtons. Muito bem. E para baixo vai ter a peso. E já que o cara tá parado, o somatório dessas forças dá zero. Muito bem. Acontece que do jeito que tá aqui, a gente ainda não consegue trabalhar direito. Por quê? Porque essas forças estão na diagonal, né? Essas duas aqui de cima estão na diagonal, e essa aqui está na vertical. Mas a gente pode começar com a malandragem. O enunciado falou, né? Onde que está a malandragem aqui? Está no fato do enunciado ter dito que nos dois lados é 30 graus, certo? Ou seja, essas forças, elas têm a mesma intensidade, a mesma inclinação, elas são iguais. Só que uma está para a esquerda e a outra está para a direita. Então, se eu fosse fazer a projeção dessas forças, vou fazer de laranja. Essa aqui teria essa projeção aqui, que eu vou chamar de TX. TX porque tem a ver com a tensão, que eu vou chamar essa aqui de T. Essa aqui também é T, e eu vou usar o mesmo T, porque elas têm o mesmo valor, né? 600. E vou chamar aqui embaixo de TX porque é a projeção no eixo X da T, Ah, né? certo. E aqui também é TX. Só que olha só, elas são iguais, têm o mesmo valor, o enunciado falou, 600. Só que uma está para a esquerda e outra está para a direita. Ou seja, elas se anulam. É como se fosse um cabo de guerra. Não é mesmo? Elas se anulam. Então, meio que o eixo X a gente não vai usar muito. A gente, na verdade, nem quer. Porque a gente já entendeu que ele não está se mexendo na horizontal, né? Ele também não está se mexendo na vertical. Só que na vertical tem uma informação que ele pede no enunciado, que é o peso. Pede, na realidade, a massa do cara. Muito bem. Eu fiz as componentes X, mas tem as componentes Y também. Veja, essa da esquerda tem essa componente Y. A da direita tem essa outra. Ok? Ok. Né, ó, os componentes aqui. Componentes porque são uma espécie de sombra. São sombras da força T grande no eixo Y. Então, agora, olhando o nosso desenho, já que está em equilíbrio, a gente pode dizer que 2TY, já que tem duas ali, iguais, menos MG igual a zero. Concorda comigo? Sim. A bolinha está parada, né? Tem uma força para baixo, duas para cima. Tá aqui as duas para cima, tá aqui para baixo. Sinal de menos porque tá para baixo. Igual a zero. Tranquilo. Maravilha. O problema na questão A nos pede a massa. Se eu não me engano, é isso. O peso, na verdade. Então ele quer saber quem é o mg mesmo. É o peso. Cuidado com esse conceito, né? Massa e peso. Peso é força, massa é massa. Massa é quantidade de matéria, vamos dizer assim. Então ele quer saber o peso. E a gente já concluiu que o peso é esse negócio aqui, 2TY. Ou seja, eu preciso encontrar quem é o tal do TY. Depois é só multiplicar por 2 e pronto. Bem, e eu manjo um pouco de triângulos, eu sei que dá para usar seno, cosseno, tangente, hipotenusa, essas coisas aqui, né? Afinal de contas, a gente, eu e você, né? Claramente vemos triângulozinho aqui, concorda comigo? Sim. Só que a gente tem poucas informações desse triângulo. Uma bem direta que nós temos é que a intensidade ali do vermelhão é 600.
Precisamos de mais uma Sim. informação para poder encontrar as outras coisas que nos interessam do triângulo. Qual é a outra informação que o enunciado dá? O O ângulo. ângulo? Maravilha. Só que a gente tem que ser esperto com o ângulo, porque ele está dando aqui um ângulo com a vertical. Certo. De tal forma que, se eu fizer a analogia com o que está ali, é esse ângulo aqui, certo? Ó, olha Certo. isso e olha para cá, não é a mesma coisa? Sim. Tem que ficar esperta, porque senão tu coloca o ângulo num lugar errado, já daí deu ruim. Mas daí é legal, né? Fizemos aqui o ângulo. Estamos interessados no TY. Quando eu olho para esse triângulo, eu claramente percebo que o TY é o cateto oposto ao ângulo, né? O ângulo Sim. está aqui, o TY lá do outro lado. Então eu posso dizer, pelas funções trigonométricas, né, seno, cosseno e tangente, que cateto oposto tem a ver com seno. Seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o TY, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa de um triângulo é sempre o maior lado. E também é sempre o lado que está oposto a 90 graus. 90 graus, obviamente, está aqui. Aqui é y, aqui é x. Está aqui o ângulo de 90 graus, né? Quem está oposto a ele é o 600. Então, o nosso 600 é a hipotenusa. É o T grande, né? Isso é um negócio que eu não vou dizer que dá para decorar, porque, infelizmente, todas as questões mudam onde elas dão o ângulo. Então, você vai ter que sempre ter muito cuidado com essa questão trigonométrica, tá? Muito cuidado. Ficar bem atento onde estão os ângulos, as informações que foram dadas, etc. Bem, como a gente percebeu esse negócio aqui, vou escrever assim, ó. Mas, temos isso. E aí, você sabe quem que é o seno de 30? É, meio? Não, Meio, pera. exatamente. Tá certo. Ou seja, o TY é 300. 600 vezes meio é 300. Certo. 300 newtons. Então, como a gente está interessado em encontrar o peso do cara, a gente já entendeu que o peso são 2 vezes o TY. Então, o peso do cara vai ser 2 vezes 300. Ou seja, 600 newtons. Esse é o peso. Se perguntassem a massa, você teria que dizer que é 60 quilos, né? 60 quilogramas. Sim. Mas o enunciado deixou bem claro que ele quer o peso. Peso. E nós estamos na matéria física, né? Então, as palavras têm poder aqui, igual na igreja. Beleza? Pegou a ideia? Ainda tem a B, né? O gancho da parede foi mal Sim. instalado e resiste apenas até 130 newtons. Suponho que ele esteja falando do peso da rede. Quantas crianças de 30 quilos a rede suporta? Bem, essa pergunta é meio esquisita. Porque a gente. Ah, tá, eu acho que eu entendi a ideia. Vou pegar essa figura aqui para te explicar a ideia. A questão é meio confusa mesmo, mas eu entendi. Quase não vai ter a ver com a A. Quase. Esse ganchinho só aguenta 130. Em outras palavras, o que a gente vai chamar de tração máxima é 130. Beleza. Então, eu vou ter que dizer o seguinte, que o ganchinho aqui, ele só vai aguentar essa força aqui de, no máximo, 130 newtons. Lá no enunciado da questão passada, ele tinha dito para a gente que, devido ao
gordura ali do cara que está na rede, ele causou uma tensão de 600 newtons nos ganchinhos. Mas agora, nessa nova situação, a gente tem uma nova tensão, 130. Resumidamente é isso. Beleza? Então, se isso é verdade, nós podemos partir daqui, olha só. Para usar a mesma lógica do problema anterior. A gente sabe que agora, em vez do cara lá, vai ter crianças, e em vez de 600, é 130. Vou até trocar a cor aqui, porque estou usando vermelho o tempo todo. Então, né? O problema inventou uma história estranha, mas na prática, ele está dizendo que a tensão agora é 130 newtons. Então, aqui é 130. Ou seja, quando eu coloco 130 aqui, nessa equação, eu vou estar encontrando qual é o TY para essa nova situação do gancho fraco. Então, tu já sabe ali quanto que é o 130, o novo TY vai ser 65. Alguma dúvida até aqui? Não. Mesmo problema que o anterior, só mudou o valor do T. Beleza, nós encontramos 65. E nós também tínhamos encontrado que o peso do cara era 2 vezes o TY. O que eu vou encontrar agora quando eu colocar 65 aqui? Pensa comigo. Eu vou encontrar o peso máximo que essa estrutura aguenta agora, né? Se você ler o enunciado, está dizendo que devido ao fato de só resistir 130 newtons, ou seja, daqui ser esse T vermelho, esse vetor, ser no máximo 130, né? Mudou-se a situação. Mas a estrutura física, né, de C2TY, toda essa parte que eu fiz aqui com os desenhos, continua a mesma coisa. Ou seja, o peso agora das crianças vai ser, no máximo, né, o valor da conta quando eu colocar aqui o valor do TY máximo. Pegou a ideia? Porque eu poderia colocar uma criancinha, não ia quebrar. Duas criancinhas não vai quebrar. Mas se eu colocar criancinha suficiente aí, vai quebrar uma hora, né? Eu quero saber Sim. quantas criancinhas são. Para isso, eu preciso descobrir o peso que essa parada aguenta. Certo. Então, é 2 vezes a tensão aqui de 65, ou seja, 130 newtons. Esse é o peso máximo que a rede vai aguentar agora. Se cada criança tem 30 quilos, né, então a gente pode entender que o peso máximo vai ser N, que vai ser a quantidade de crianças, vezes 30, que é a massa das crianças, vezes a gravidade, que é 10. Né? Esse cara é o M, esse cara é o G. Massa de cada criança, gravidade da Terra. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então aqui é o N, que vai ser a quantidade de crianças, vezes 300. E agora eu passo esse 300 dividindo. E eu encontro alguma coisa próxima de 0,3. Ou seja, não vai caber uma criança na rede, sacou? Porque o N deu menor que 1. Então você vai ter. A resposta é: não dá para pôr nenhuma criança. Tá tão mal instalado o negócio aí que não vai caber nada, não vai resistir nada. Ok? Sim. Probleminha bem de boa. Vamos recapitular. Para eu poder te cobrar um bem parecido. Vamos lá.
Então tá aqui um homem deitado, falou que nessa situação desse cara em específico deitado tinha 600 newtons em cada lado, 30 graus. Qual é o peso do cara? A gente vai para física. Tá aqui o peso do cara, para baixo. Tá aqui a rede com 600 para cá, a rede com 600 para cá. Maravilha. Então, como eu estou interessado aqui no peso, né, estou mais interessado na vertical. Então, na vertical, eu tenho que essas duas forças aqui, uma que veio dessa da esquerda e outra que veio dessa da direita, dois TY, né, as duas projeções verticais, menos o peso é igual a zero, porque está parado. Então, eu preciso agora de alguma informação associada ao TY para eu poder encontrar o peso. Como esse cara é componente de força, bora para a trigonometria. Eu olho para o triângulo aqui, observo o ângulo que o enunciado deu, observo a informação da hipotenusa que o enunciado deu, vejo que eu estou interessado aqui no cateto oposto e lembro que cateto oposto é seno. Maravilha? Peguei uma equação aqui que veio da trigonometria. Sempre vai ter que buscar esses caras aí na trigonometria. Então, por isso eu recomendo que você faça desenhos grandes, tipo o meu aqui, ainda maior, se você quiser, tá? Para que você enxergue bem os Tá. triângulos. Enxergados os triângulos aqui, achamos o TY. Então, como era duas vezes o TY, 600 newtons. Agora, a segunda situação é a mesma coisa, só tem que fazer uma interpretação. Ele falou agora que só resiste 130 newtons, então, essa força aqui vai ser no máximo 130. Lá nessa brincadeira, eu coloco 130 onde eu tinha colocado 600 para encontrar que o TI máximo vai ser 65 newtons. Pouquíssimo. Como o peso máximo é duas vezes o TY, um peso, né? Duas vezes TY, o peso máximo é duas vezes o TY máximo. Continua sendo o mesmo esquema daqui. Parte estrutural, estática, não muda nada. O que muda são os valores. Bem, como cada criança pesa 30 quilos e o peso máximo é 130 newtons, então eu coloquei N, que vai ser o número de crianças, 30 vezes 10. 30 que é a massa de cada criança, 10 que é a gravidade. Daí eu isolei o N para ver quantas crianças tinha e deu menos de uma. Ou seja, não dá para colocar nenhuma criança em cima. Beleza? Revisão feita. Agora eu vou te pedir para fazer uma bem parecida, mas bem parecida mesmo, sacou? Eu vou te enviar também o que a gente fez para que você siga as ideias. Vai bem devagar mesmo, porque esse assunto no começo é meio confuso, mas depois você vai ver que é bem de boa. É força, não tem segredo nenhum. Deixa eu salvar aqui. Se você sabe fazer os bloquinhos caindo, coisas assim que nós treinamos em aula, né? Você sabe fazer isso aqui. Então, te mandei lá no Zap. Pode começar. Professor, no outro exercício tem o gabarito embaixo, tipo, no final da folha. E deu 4 crianças a resposta. Deu, é? 4 crianças. É, se olhar mais para baixo, tipo, lá no final tem a resposta de quanto tá o exercício. Ó, eu acho que tá errado, tá? Porque o peso do cara deu o mesmo. Tá vendo lá? Deu Então, eu achei 60? estranho também, por isso que eu perguntei. Pois é, tem alguma coisa estranha aí. Legal que tu reparou aí que não deu a exata mesma coisa do gabarito. Eu acho que o gabarito tá errado. Ou a gente interpretou mal, não só a gente, como o chat GPT, tá? Eu sempre jogo lá no chat pra seguir, assim, tipo um GPS. Eu acho que é Certo. isso. Depois tu pergunta pro teu prof aí, mostra pra ele. Eu Ah, acho não, que eu vou perguntar para ele depois. ele vai se embananar também. Show de bola, mas vai lá, vai na minha que é sucesso. Quando terminar aí, manda fotinho, tá?
Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Não esquece de me mandar a foto quando terminares. E o que eu mais quero dessa Tá tua bom. conta é que tu explique bem, sacou? Não ligo muito pela resposta, eu quero ver todo o encaminhamento, passo a passo das contas. Já volto. Ok.
Então, como tu deve ter visto, tem um ângulo de 25 graus ali, né? Obviamente, esse ângulo de 25 graus ele não tem valor notável. Então, você É. pode usar a calculadora, beleza? Ah, então tá bom. Beleza. Note que provavelmente vai dar muito próximo de meio, né? Então, pode usar aí meio. Ou alguma coisa próxima de meio. Mas aí é. Calma. Diga. É seno ou é cosseno? Daí é tu Agora eu que me tem que saber. confundi. É, então, é que agora eu me confundi. Calma, eu vou olhar aqui de A novo. situação é bem semelhante à anterior, então provavelmente é o mesmo que no anterior, né? Sendo.
Ai, calma. Você falou alguma coisa? É que deu um número bem grande no seno de 25, aí duas casas, né? Sempre duas casas. Não é que deu um número grande, né? Foi um número com muitas casas decimais. Mas é um número É isso. pequenininho. É um número pequenininho. Sim. Show de bola. Então vai lá. Pode continuar que tá no caminho certo. Vejamos. Estou gostando. Você fez um bom desenho. Poderia ter feito maior, mas ok. O problema é que quem olha aqui não, a princípio não entende o que é isso, né? Tipo, Tá eu sei porque acabei de fazer a certo. questão, Sim, mas tu tem que indicar que tipo, é o peso, né? Seria sim, sim, importante tu perdão. colocar, seria importante tu colocares também ah, É, as projeções aqui nos eixos, né? E daí, ok. Que eu pedi bem parecido, mas era meio que para eu poder encher teu saco depois mesmo. É, daí você percebeu esse negócio, encontrou TY igual a 336 newtons, nunca esqueça da unidade, né? Newtons. E achou o peso de 672 newtons. Maravilha.
Parabéns, parabéns. Agora só falta a letra B que eu tô acabando. Só que tem alguma coisa. Não, não, tá tudo certo. Eu que tô viajando. Bem, a letra B é o mesmo esquema da outra. Então vamos deixar pra lá, tá bom? Você já me provou que você não tá viajando nessa matéria. É isso que eu queria com essa questão. Agora vamos para a próxima. A próxima já me parece um negócio um pouquinho mais assustador. A 2, né? Vamos ver a 2 aqui. Tem muitas coisas esquisitas aqui, sendo bem sincero. Eu estou um pouco assustado. Um bloco de peso 500 newtons é suspenso por dois fios de massa desprezível presos às paredes A e B. Caraca, velho. Tem um fio aqui, tá segurando, e outro fio aqui. Ah, tranquilo, tranquilo. Calcule o módulo da força que tensiona o fio preso em B. Então, aqui, Giovana, a situação não é tão simétrica quanto a anterior. Mas não tem problema nenhum. Vamos de novo desenhar aqui essa situação. Um diagrama do corpo livre. Então tá aqui o ponto estático, né, onde está tudo parado. Tu tens uma força para cá. Desenho. Ah, velho, com computador é complicado. Vamos chamar isso aqui de TB. E para cá vai ser o TA. E aqui embaixo vai ser o P. Ok? Ele não deu nenhuma informação de força além do P. P é 500 newtons. Acredito que com isso a gente já tem informação suficiente. Problema, a gente tem uma força zoada aqui. Ela está na diagonal. Então a gente precisa pegar as projeções dela para poder trabalhar com essa que está na horizontal e essa que está na vertical, beleza? Grava isso. Tu sempre quer pegar projeções. Esse cara vai ser o TBX, e esse outro vai ser o TBY. E como você já deve estar imaginando, nós vamos utilizar para fazer triângulozinhos. Professor, mas aqui não estou vendo triângulo, estou vendo um quadrado aberto. É, mas pensa comigo, se eu fizer isso aqui, tu tem que concordar que esse tamanho aqui é igual a esse, certo? Então, do ponto de vista de tamanho, eu poderia dizer que esses pontilhados aqui são o TBY. Só para a gente poder fechar o Sim. nosso triângulo tranquilamente. A gente sempre faz isso. Eu não costumo falar sempre na minha aula, né? Tu já deve ter reparado, mas aqui é sempre. Agora, ah, como é que nós vamos encontrar as informações que a gente precisa? Porque se eu parar para pensar no eixo X aqui, ó, quais são as forças do eixo X? Essas duas. Então, como a bolinha está parada, eu vou ter que dizer que o TA é igual ao TBX. E o mesmo para o Y. O TBY é igual ao P. Ok? Professor, só um minuto que eu vou entrar contra a conta rapidinho. Tá. Prontinho. Beleza. Voltando aqui, você entendeu as coisas que eu fiz? Essas duas forças são iguais e essas duas forças aqui são iguais, entendeu? Entendi. Tá. O problema pede
o módulo da força que tensiona o fio preso em TB, ou seja, ele quer saber quem é TB. Então vamos só indicar para o professor aqui que a gente não está comendo bola. Eu quero saber quem é TB. Só que quando eu olho para o problema que tem o TB, bem, os dois têm, né? Só que um é TBX e outro é TBY. Parece que faltam informações. Por exemplo, aqui nessa aqui, eu até posso escrever alguma coisa do tipo TBY igual a P, o P eu sei que é 500. Tal, então, a gente escrever TBY do ponto de vista trigonométrico, hein? Será que ele é com seno ou será que ele é com cosseno? Bem, o TBY vai depender de onde eu estou escolhendo o ângulo. Porque se você olhar para essa figura, em nenhum momento ele deu ângulo para a gente. Mas vamos supor que a gente escolha que o ângulo é aqui. Esse é o ângulo θ. Então, o TBY é esse cara aqui. Esse pontilhado. Concorda comigo? Então, eu poderia dizer que seno do ângulo é igual ao cateto oposto, que é o TBY, dividido pela hipotenusa, que é o TB. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá. Ou seja, TBY é igual a TB seno θ. Ele também não deu ângulo, né? Não deu ângulo nenhum, como eu havia dito. TB seno θ é igual ao P. De acordo com o enunciado, P é 500. Olha só que desgraça, né, Giovana? Se a gente soubesse quem é o seno, estava resolvido. Só que ele não falou quem é o seno. Porém, ele deu um monte de L's. Eu não gosto muito de L. Mas tá aí a letra, a gente tem que usar. Vamos pensar o seguinte. Por que esses L's são importantes, né? Eles não têm absolutamente nada a ver com forças, eles são apenas tamanhos. Mas eu posso pensar nesse triângulo aqui como um triângulo que tem a ver com L, aqui é L, né? Que é exatamente L, de acordo com o enunciado. E aqui também é L, concorda comigo? Porque se os dois juntos são 2L e aqui é L, é porque aqui é L. Faz sentido? Sim. Maravilha. Por que esse monte de L é bom nesse caso? Porque se eu estou interessado nesse ângulo aqui, afinal de contas, é o mesmo ângulo que aqui, tem que concordar comigo, estamos falando da mesma situação, né? Esse ângulo, obviamente, vai ter a ver com esse L e esse L aqui. Para esse ângulo θ, esse cara é o cateto oposto e esse cara é o cateto adjacente. Lembra dessas coisas de trigonometria? Lembro. Legal. Então, existe uma função trigonométrica, né, que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente, que é a tangente. Tangente de θ é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, no nosso caso, tangente de θ vai ser L sobre L. L sobre L é 1. Você sabe qual é o ângulo que faz a tangente dar 1? Ou você não sabe? 45. 45, exatamente. A tangente de 45 é 1. Ou seja, encontramos o θ. E a gente encontrou o θ na malandragem aqui de ver os tamanhos. Mas, ou seja, o problema acabou. Agora eu vou escrever aqui, olha só. Ou seja, se tivermos o valor do θ, saberemos o TB, que é o que o problema pede. Esse θ tem a ver com os tamanhos. A figura dá muitas informações de tamanhos.
Então, usando trigonometria, encontramos lá em cima que θ é 45 graus. Sério? Você mandou eu esperar alguma coisa? Não, não. Ah, tá. Anyway, o seno de 45, você sabe quem é? A raiz da atividade? Raiz de 2 sobre 2. Nossa, o seu microfone parece que você tá no banheiro falando. Tá muito. Não, porque eu tô fora de casa. Beleza, não tem problema não. Acertou, raiz de 2 sobre 2. É um dos ângulos notáveis, não é mesmo? Então, se a gente fizer alguma matematiquinha tranquilinha aqui, passo 2 para cima, fica 1.000 dividido por raiz de 2. Se quiser, pode até racionalizar, eu não sei como é que tá lá na resposta, e também tô nem aí para saber. Vai ficar 500 raiz de 2 newtons. Essa é a resposta. E agora eu quero que você repare uma coisa. Esse 500 raiz de 2 newtons, que vai dar, sei lá, mais ou menos uns 750 newtons, né? Raiz de 2 é 1,4, então vai dar mais ou menos isso. Essa resposta não precisou de absolutamente nada que envolvia as forças do eixo X, né? Olha só. Apesar de eu ter escrito essa equação aqui, eu não usei para nada. Por que eu não usei ela? Porque não me deram nenhuma informação sobre A. Em nenhum momento do enunciado falaram de A. Deram uma forcinha aqui. Então, apesar de ser algo que dá para extrair ali, fazer desenhos, etc., não serviu de absolutamente nada. Fique atenta com isso, tá? Não significa, se você for fazer uma conta e alguma informação não for utilizada, não significa que ela é inútil. Significa só que não precisou. Beleza? Então, ó, vá com confiança nessa matéria. Por quê? Porque você sabe forças. Nós já estudamos bastante força juntos, só que é a mesma coisa que força. Só ficar esperta com trigonometria, e para ficar esperta com trigonometria é fazer desenhos de triângulos bem grandões. Muito É, bem. já porque a folha do meu caderno é pequenininha, mas eu vou tentar pegar uma maior.